Olá, está no ar mais um Campeão de Cidadania, Fala Defensor. E no programa de hoje você assiste a primeira parte de uma série de 2 programas sobre transexualidade. Veja quem são as nossas convidadas. A defensora pública Lívia Cáceres, do Nudiverses, o Núcleo de Defesa da Diversidade Sexual e dos Direitos Homoafetivos da Defensoria Pública do Rio de Janeiro. Também a nossa convidada, a conselheira Keitla Caterine, do Conselho Estadual LGBT. E para completar o nosso debate, está aqui com a gente a assistente social Thalita Tomé. Lembrando que este é o primeiro de uma série de 2 programas sobre o tema. E eu gostaria de começar que justamente o Nudiverses, na verdade, não existia o núcleo, ele fazia parte, essas questões de âmbito sexual, elas eram tratadas pelo Núcleo de Direitos Humanos, inicialmente, não é isso? Inicialmente, sim. Em 2011, foi criado o Nudiverses como uma demanda do movimento LGBT mesmo, pela criação de um núcleo específico para isso. E essa é também uma recomendação das 100 regras de Brasília de acesso à justiça, que recomendam que se especializem os órgãos da Defensoria Pública na defesa dos grupos vulneráveis. E vocês sentiram assim um aumento das demandas a partir dessa segmentação? Sim, desde 2011, o núcleo tem uma projeção grande e atualmente é bem conhecido da população LGBT e trata hoje, em especial, das questões de gênero, das questões ligadas à diversidade de gênero, que são a maior porcentagem do nosso atendimento. Uhum. E, Keitla, na verdade, ela está falando do público LGBT, já conhece bastante isso. É isso que você percebe no seu dia a dia? Quer dizer, as pessoas já vêm com a ideia de procurar a defensoria ou ainda vocês que têm que encaminhar? Como é que isso funciona? Bom, algumas pessoas ainda não sabem da existência desse núcleo, né? Mas a grande maioria das pessoas conhecem sim, né? E a demanda tem aumentado, eu creio. E o atendimento que tem sido dado é um atendimento especializado. E a cada dia, agora no caso a doutora Lívia como defensora, vai se especializando, tendo mais ferramentas, né, para tratar das questões e usando de jurisprudência de questões causas já aprovadas, né? E assim a coisa está caminhando, né? Eu acho que foi uma ótima escolha a criação do Nudiverses e enfim, eu estou muito satisfeita com o que vem sendo alcançado de atendimento ao público LGBT. Uhum. E a Thalita é assistente social e trabalha, quer dizer, dentro da defensoria. Você trabalha no Nudiverses ou em outros setores também, em outros núcleos também? Eu trabalho no Nudiverses e no Núcleo de Defesa dos Direitos Humanos. Uhum. Que são afins, né? Quer dizer, um veio São do outro matérias até. afins, sim. E lá no Nudiverses, nós começamos, eu e uma psicóloga, nós começamos o trabalho em outubro de 2014 e até a presente data nós já atendemos 86 usuários, incluindo homens e mulheres trans, para contribuir na elaboração dos pareceres, né? Aí, primeiramente, nós temos uma entrevista e em seguida nós produzimos os nossos laudos, né? Eu faço do serviço social, a psicóloga faz da psicologia e, posteriormente, esses documentos são anexados no processo. Uhum. Eu ia esquecendo de falar também o seguinte, né? Tem uma demanda específica que ela o fluxo já chega pronto no Nudiverses, que no caso é a Superintendência de Direitos Humanos, né? E o que acontece? Existem alguns núcleos espalhados no nosso estado em que acolhe essa demanda, né? Então existem advogados que preparam, encaminham essa documentação e o Nudiverses recebe essa demanda, né? Então, assim, é também uma forma de se informar aqui a vocês que a população está conhecendo esse núcleo de defesa também por essa demanda específica, né? Ou seja, as pessoas procuram os centros de referência, né? Aí o centro de referência faz a triagem, vê qual é a demanda, o que precisa
para atender a especificidade daquela pessoa e encaminha para o Diversos, né? E quais são, assim, as maiores demandas no conselho, assim, em relação às questões LGBT? Demandas no conselho ou você Não, tá não, falando... no conselho, de forma geral, e que sejam passíveis de serem encaminhadas à defensoria. O conselho, na verdade, trabalha com amplitude maior de questões, são todas as questões, né? Em relação ao Diversos, a gente trabalha por música, porque a coisa já funciona muito bem, foi criado com muito carinho. A defensoria, eu só tenho a elogiar, agradecer o trabalho que os operadores do direito vêm fazendo com bravura em relação à população LGBT. Então, eu acho que, assim, com a defensoria é por música que funciona. A doutora Lívia só veio a brilhantar todo um trabalho que já tinha sido desenvolvido antes. Quer dizer, quais são as principais demandas que chegam ao conselho? Quais são as principais dúvidas? Quer dizer, quem procura o conselho normalmente está... Na verdade, o conselho ele é independente, ele tem a função justamente de acompanhar o funcionamento de tudo aquilo que está sendo preparado, elaborado para trazer equidade para a população LGBT, né? Então, o que acontece? Nós temos problemas de demanda com cirurgias em hospital, nós temos problemas de estudos nas escolas, nós temos problemas de violência também. Então, assim, acho que as questões mais importantes é a questão da violência, né? É a questão da educação e a questão da saúde, que é essa demanda do hospitalar, né? Enfim, então são coisas que a gente está... Inclusive, teve até recentemente 2 audiências públicas, né? Uma na LERJ e outra na Câmara dos Vereadores, justamente para poder... os políticos estão interessados, estão se debruçando sobre essa questão, querendo justamente nos dar respaldo, né? Então, assim, a doutora Marta Rocha, Que bravamente, bom, né? tem dado, maravilhosa ela, tem dado todo o apoio, com mais outros deputados, né? E na Câmara dos Vereadores nós temos também o deputado Jefferson Moura também, que tem dado um apoio e tudo. Isso é muito importante justamente para poder a gente ter um amparo político para essas questões. Porque às vezes eu tenho a impressão que a questão LGBT e tal, ela acaba ficando muito fora de orgulho LGBT, né, datas específicas, ela acaba ficando às vezes numa certa invisibilidade, assim, né, a questão da violência, que as pessoas acabam caindo assim, como eu vou dizer, na vala comum, entendeu? Como se quase que fizesse parte do cotidiano, sem se dar conta dessa violência especificamente por um viés sexual, né? Sim. De orientação sexual, Sim, né? eu, por exemplo, eu não participo por exemplo, eu pessoalmente não participo da comemoração e tal, né? Mas, assim, eu não participo por uma questão minha. Eu acho que é importante a sociedade, a população LGBT participar, fazer esse movimento anual, né? Para justamente buscar visibilidade. Eu acho que aquilo faz parte, né? Mas eu prefiro fazer... Mas não é a única coisa, cada um tem um trabalho específico. Né? Exatamente. Então, eu acho que ali é um momento de extravasar, de mostrar... De festa e tudo. Eu acho importante. Eu acho que foi uma forma de fazer com que a sociedade percebesse a existência daquela população e, ao mesmo tempo, também que muitas pessoas recebem a população com carinho, tem respeito, compreende a questão humana acima de qualquer coisa, né? Mas tem esse outro lado, que é o lado que eu acho mais interessante de estar articulando, de estar justamente trabalhando para que meus colegas possam todo ano comemorarem com muita alegria. Claro, inclusive, Keitila, já que você falou em articular e já tinha falado um pouco dos centros de cidadania, nós no Diversos trabalhamos em rede, né? E nós recebemos encaminhamentos dos usuários dos 4 centros de cidadania LGBT do estado do Rio, né? Que é a região serrana, Caxias, Niterói e Capital. Nós recebemos as meninas encaminhadas do Projeto Damas, que é da Coordenadoria de Defesa da Diversidade Sexual, isso, das sedes Rio. Sim. E nós também, da Prefeitura.
E nós também trabalhamos com a equipe do ambulatório de transexualidade do IED, do Instituto Estadual de Diabetes e Endocrinologia, que fica localizado ali no centro, né? Toda a população LGBT, que principalmente é transexual, os transexuais, que são atendidos nessas unidades, a gente já tem uma relação de parceria com as equipes, e quando a equipe sinaliza, né, orienta primeiramente, e se for da vontade do usuário essa requalificação civil, essas pessoas são encaminhadas para nós. E quais são, a gente está falando de demandas aqui com a Keitla, quais são as principais demandas que chegam relacionadas ao público LGBT que chegam à Defensoria? As principais demandas são as relacionadas ao sofrimento emocional que esse público está sujeito por conta ou da sua orientação sexual ou da sua identidade de gênero, né? No caso das pessoas trans, o que mais incomoda, pelo que a gente percebe, é a negação da documentação civil conforme a sua identidade de gênero. E todos os tipos de violência física, moral, sofridos no seu cotidiano. Pelo vizinho, pelo colega de trabalho, pelo colega de escola, pelo chefe, pelo servidor público que atendeu num posto de saúde. E isso passa também para as pessoas homossexuais, né, os homens gays, as mulheres lésbicas e as pessoas bissexuais. As agressões são de toda natureza, desde as agressões morais até as agressões físicas. Esse é o principal tipo de pedido, né, que chega até nós. Em relação à questão da violência... Só um minutinho, a gente volta aqui ao assunto, eu vou deixar você continuar no próximo bloco, porque agora a gente vai para o intervalo rapidinho. Não sai daí que a gente já volta com Fala Defensor. Até já. Estamos de volta hoje com o tema transexualidade. E eu gostaria de voltar aqui com a Keitla, que eu interrompi ela no final do bloco passado, que a gente precisava ir para o intervalo, mas ela ia acrescentar que alguma coisa ao raciocínio da doutora Lívia. Pode falar, Keitla. Bem, enfim, eu estava falando sobre a questão da violência, que ela é dividida em duas partes, né? Tem a violência física, essa que a gente conhece, e tem a chamada violência branca. Essa violência branca é a da negação, da piadinha sem graça, essa, né? Então, ou seja, nós temos dois recortes aí da questão da violência, mas o informe que eu quero dar aqui a vocês, até na condição de conselheira e de articuladora política, na política pública, né? É que, graças a Deus, nós temos lá a doutora, a magistrada Adriana Ramos de Mello, né, que tem assim, dado todo um apoio, né, em relação a essa questão para as mulheres transexuais, né, e também para toda a população LGBT, mas com esse enfoque para as mulheres transexuais, justamente porque ela trabalha com a questão do feminicídio e de uma série de outras questões voltadas para a mulher, né? E também a gente tem a doutora Marta Rocha dando todo um apoio dentro da questão da segurança pública, enfim. Então, quer dizer, independente de qualquer coisa, da existência ou não da violência, nós temos ferramentas, né, mobilizadas, prontas para entrar em ação, justamente combatendo essa questão da violência, né? Pois é, por falar em ferramentas, justamente, Sim. Como é que a gente combate? Acho que ela falou, quer dizer, a violência física é algo mais explícito, né? Assim, é óbvio, Sim. ninguém vai negar aquela violência física, né? Tá ali. Agora, essa violência branca que a Keitla mencionava aqui, da piadinha, da coisa... há um meio de se combater isso, quer dizer, legalmente? Ou, vamos supor, a pessoa transexual está no seu ambiente de trabalho. Quer dizer, qual seria a maneira mais adequada de lidar com isso? É já procurar um auxílio jurídico ou tentar resolver, quer dizer, em âmbito... Quer dizer, numa conversa, o que vocês orientam? Como é que isso se desenrola no dia a dia? Olha, nessas relações continuadas, que a gente chama... Pois é, porque às vezes, desculpa ele cortar aqui, mas é porque às vezes, justamente, você está ali todo dia no seu ambiente de trabalho. Aí, de repente, quer dizer, você vai procurar justiça, você vai criar uma celeuma, às vezes uma situação, né, um pouco mais grave do que já estava, mais conflituosa. Quer dizer, que conselho você dá? Como é que a pessoa deve agir? A gente tem tratado as relações conflituosas, as relações continuadas, como a relação de trabalho, a relação familiar, que também é um ponto de problema para a população LGBT, com a mediação, né? A mediação é uma coisa que não é tão nova assim, mas é ainda de pouca aplicação na prática do sistema de justiça.
E existe na Defensoria uma coordenação de mediação que foi recentemente criada, que a gente tem utilizado para alguns casos muito especiais. A gente escolhe estrategicamente as relações continuadas. São aquelas em que uma decisão judicial, em que existe um terceiro impondo uma solução que não necessariamente vai satisfazer nenhuma das duas partes, a mediação tem a ideia de devolver o conflito àquelas mesmas partes para que elas dialoguem, né? Um espaço de conversa, um espaço de diálogo e de construção de uma solução conjunta. Teve um caso recente que está em mediação ainda, é um processo, né? Assim como o processo judicial. A mediação tem um tempo. Ah, ela não se resolve assim Não se numa resolve única numa sessão. sessão só. A Tem uma Defensoria média assim, de usa... tempo? Tipo, 3 sessões, 4? É Varia uma média muito? de 2, 3 sessões. Na primeira sessão, existe uma técnica que é adotada pela coordenação de mediação de não desgastar aquela comunicação. Então, o primeiro encontro, normalmente, é um encontro em que as pessoas se cafezinho, apresentam, cada um expõe o seu ponto de vista sobre aquele conflito, e aí vai para casa refletir, leva aquela conversa para reflexão. É mais uma exposição de argumentos, quer dizer, sem Sim, uma... uma troca de informações. Porque a gente tem visto no Diversos que os maiores preconceitos têm a raiz na falta de informação. Não necessariamente na Normalmente, né? intolerância. Não necessariamente a pessoa está predisposta à não tolerância, ao preconceito, ao A ódio. pessoa, quando entende, né, assimila a ideia. Muitas vezes os conflitos se resolvem na troca de informações. A gente até escreveu a cartilha com esse título, Conhecendo a Si Mesmo, a cartilha do No Diversos, porque nós acreditamos que o pressuposto para reconhecer o outro é conhecer, né? Reconhecer é nascer de novo com aquela pessoa que você dá a mão, escuta, entende um pouco e passa a reconhecer. Isso é um processo de comunicação. E a mediação proporciona isso. Tem um caso em andamento que é bem interessante, uma pessoa trans que está tendo dificuldade no trabalho. E na última sessão de mediação, a gente teve a presença da gerente direta dessa pessoa e também do jurídico da empresa. E elas ficaram muito surpresas com aquele monte de informações que a gente despejou, tanto a pessoa que estava envolvida, quanto o Universo, né, que levou alguns... informações normativas, Dados. até que são Mas desconhecidas. desculpa, isso que eu ia perguntar, até que tipo, curiosidade, até particular, que tipo de informações, assim, vocês disponibilizam, assim, para... A primeira informação que eu sempre dou é o que é transexualidade, qual a diferença de orientação sexual para identidade de gênero. A orientação sexual é a forma como a pessoa se relaciona com o outro afetivamente, sexualmente, emocionalmente, a forma como ela se vincula com uma outra pessoa, como ela exerce o direito ao amor, à afetividade. E a identidade de gênero não tem nada a ver com sexualidade, a princípio. A identidade de gênero é uma forma de autopercepção, né? Como a pessoa se enxerga para si mesma e nas suas relações sociais. Então, muitas vezes a identidade de gênero pode ser diferente da conformação biológica, anatômica que a pessoa nasceu. Então, a transexualidade pressupõe essa distinção entre sexo biológico e identidade de gênero. A gente, nessa sessão, explicou essas coisas todas, a pessoa... Deram um nó na cabeça de todo mundo? Acharam o máximo, interessantíssimo e tal, e levaram para negociação. Ou desfizeram o nó, né? Exatamente. Uhum. Para dentro da empresa, eu acho que a gente pode ter uma solução positiva nesse caso. É um caso que está em andamento. E acho que pode ser até interessante, se a gente for parar para pensar, que, na verdade, quer dizer, você resolvendo, às vezes, partindo de um caso, talvez, quer dizer, uma outra pessoa que entre nessa empresa, que exatamente que seja transexual, ou no caso, aí eu não sei se é transexual, ou se esse Era caso uma específico... pessoa trans. Ou seria homossexual, quer dizer, mas alguém, a outra pessoa já vai ser beneficiada, né? Um Sim. próximo funcionário talvez não passe por essas mesmas coisas, né? Então, uma oportunidade de educação e direitos Sim. também, que eu acho que são fundamentais para a Defensoria e os atores do sistema de justiça conseguirem promover transformação social, educando também as pessoas. E como é que chega, quer dizer, a pessoa, a Thalita, que é assistente social, quer dizer, como é que chega a pessoa, por exemplo, que é vítima dessa questão da piadinha, né? Desses problemas mais, eu não sei se eu vou dizer a menos, mas assim, menos visíveis, né? Do que a agressão física e tal. Como
é que a pessoa chega, né, que aí é um trabalho conjunto, né, assistência social com psicóloga, né? Psicologia, sim. De forma geral, todos os usuários e usuárias, eles chegam destroçados. Assim. Nós atendemos numa sala, só eu e a psicóloga, né? E muitas vezes a pessoa tem aquele momento ali para desabafar mesmo. E ao longo dos atendimentos, a gente tem percebido, e tudo que eu falo é baseado em relatos, né, das pessoas. 90% das pessoas que nós entrevistamos, elas temem sofrer algum tipo de violência, seja violência física ou violência sexual. Relacionado aos homens trans, eles citam principalmente um medo muito grande do estupro corretivo. E os outros 10% que relatam que não sentem medo da violência são as pessoas que têm uma característica chamada passabilidade, que o movimento não gosta desse termo, mas esse termo é que nos foi colocado por eles. Desculpa, por isso que agora me explica que eu não conheço eu o vou termo. entrar. É quando a pessoa transexual, ela tem características físicas secundárias compatíveis com o gênero, com o Original, sexo biológico digamos. da pessoa, né? Vamos dizer, é quando uma mulher trans, ela é tão feminina, vamos dizer assim, quanto uma mulher seria uma mulher biológica, né? Só que aí a gente entra num outro problema, porque não existe um padrão de mulher, não existe um padrão feminino, um padrão de homem, né? E é importante a gente não reproduzir esse tipo de conceito, porque o corpo é múltiplo, né? O corpo é universal. Mas, respondendo a sua pergunta, as pessoas chegam bem machucadas, desacreditadas, né? Com muita dificuldade de confiar no outro também e de também perceber que o seu problema ali, ele pode ter uma solução, né? Que não envolve principalmente você formalizar uma denúncia, né? Porque é importante você formalizar, mas que você pode ter uma solução vinda dessa formalização. Ok, o Fala Defensor de hoje fica por aqui. Eu agradeço muito a participação das nossas convidadas, a defensora pública Lívia Cáceres, do NUDIVERSES, que é o Núcleo de Defesa da Diversidade Sexual e dos Direitos Homoafetivos da Defensoria Pública do Rio de Janeiro. Também agradecemos muito a participação da conselheira Keitla Caterine, do Conselho Estadual LGBT, e da assistente social Thalita Tomé. E você querendo entrar em contato com a gente, o nosso e-mail é faladefensor@dpge.rj.gov.br. Conheça também o site da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro. É o www.portaldpge.rj.gov.br. E na semana que vem a gente continua falando sobre transexualidade. Até lá!